Hoje nós estamos aqui com o pessoal da ANA, Centro de Acolhimento em Canabidiol. Nós vamos falar de maconha, galera. Mais um papo aqui para a gente trazer para vocês a diferença entre maconha e cannabis. Então nós temos o Dr. Dalmiro e aqui o Afonso Braga Neto. E eles trabalham com esse centro de uso de cannabis. Como é que é isso? Isso, a gente tem os centros de acolhimento dentro dos hospitais da Santa Casa. É a primeira aliança da Igreja Católica com uma empresa voltada para o segmento canábico. Então, isso já fala muito da seriedade do nosso negócio, porque a Igreja Católica abraçou o segmento canábico e o nosso negócio, porque sabe dos benefícios para a população. Então, nós estamos dentro da Santa Casa e temos a pretensão de abrir mais 50 centros de acolhimento até o final de 2025 em todas as Santa Casas daqui da região sul do Brasil. E além da ANA Medicina, a nossa empresa tem a PUCMed, que é a produtora uruguaia de cannabis medicinal. A produtora de cannabis medicinal, ela planta, a gente tem desde a semente ao paciente. Nosso slogan é esse, da semente ao paciente. Porque a gente faz desde a genética da planta, da planta até o óleo que vai até o paciente e todo o tratamento que é feito com o paciente com o óleo de cannabis medicinal. Então, doutor, vocês não estão prescrevendo para o pessoal sair fumando maconha? Não. Não, porque o imaginário popular é esse. Nós falamos de cannabis ou canabidiol medicinal, uso medicinal da planta. Automaticamente, quem é contra se levanta como se a gente estivesse falando aqui da legalização do uso de drogas, da maconha recreativa. E daí vem, então vamos botar imposto em cima da cocaína também. São duas coisas muito diferentes. Isso. Na verdade, a cannabis existe o THC e o CBD. O THC é o princípio ativo alucinógeno da planta. E o CBD é um princípio ativo que ajuda para várias patologias. Tem algumas patologias que são usadas o THC também com uma porcentagem menor para poder fazer eficácia nos tratamentos. Mas eu não vejo problema porque, vem cá, nós vamos falar aqui então de uma coisa que quase acabou com a Ásia, que é o ópio, dos opioides, da papoula. E até hoje nós utilizamos isso dentro da medicina como remédios e tratamentos. Por que vocês veem o doutor, e você que está investindo nisso, aqui no Brasil, onde tem uma barreira enorme, por que essa resistência? É falta de informação ou é canalice? Eu acho que é os dois. É a falta de informação e as pessoas são muito hipócritas. Então, isso acontece porque se você vê uma criança que tem autismo ou uma pessoa que tem Parkinson sendo tratada com cannabis e vendo a melhora dela, você não ia negar um tratamento para essas pessoas. Porque muitas pessoas que são contra isso não têm na sua família um ente próximo que precise dessa medicação. Então, é uma coisa extremamente importante. É uma coisa que a saúde pública precisa se importar e o Estado precisa se importar para trazer esse benefício para a população. Doutor, como é que funciona essa prescrição? Como é que você, na área médica, como é que você puxa isso para dentro da Santa Casa? Vamos lá. Eu sou médico do pronto-socorro da Santa Casa, né? Lá tem 2 pronto-socorros, tem o pronto-socorro principal e um secundário, que é o Espaço Saúde. Eu sou coordenador médico do pronto-socorro do Espaço Saúde. E quando a Santa Casa fez essa parceria com a empresa privada para prescrever cannabis dentro da Santa Casa, é o primeiro hospital do Brasil a ter um centro de cannabis medicinal. Então, eles me convidaram porque eles sabiam que eu já era prescritor de cannabis, né? A minha certificação de cannabis medicinal é pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, eu já tenho uma certa... Peraí, o povo de Israel é maconheiro? Eu tenho que fazer a piada, eu não consigo. Claro, o povo de Israel é maconheiro? Explica isso pro pessoal aqui. 2% da população de Israel utiliza cannabis medicinal para dor crônica. Israel está 2%. Extremamente avançado no segmento canábico. Ele é uma das principais lugares, referências no segmento de cannabis. Israel é um país muito complicado, né? Cheio de contradições. É tão avançado em umas coisas e tão retrógrado em outras. Mas e daí essa prescrição para dores crônicas... Isso. Então, beleza. Então, só para concluir, voltando àquela pergunta que você falou assim, a falta de informação é gigantesca.
Nós temos que levar a informação do uso de cannabis medicinal para as pessoas. Então, assim, é liberado pela Anvisa e tem nas farmácias para comprar. Tem gente que não sabe disso. Então, assim, tem gente que fala assim, já tem no Brasil? Não, tem nas farmácias para comprar. É claro que aí tem uma certa diferença, é CBD isolado, não se compara a qualidade do importado, que vende, que é permitido ter uma pequena quantidade de THC. Né? Que essa pequena quantidade faz toda a diferença no tratamento junto com o CBD. Tá? Epilepsia, Parkinson... Ansiedade, depressão, insônia, dores crônicas, fibromialgia, artrite, artrose, epilepsia. Começou com epilepsia nos Estados Unidos, né? Alzheimer, doenças autoimunes. Ele serve como tratamento adjuvante para inúmeras doenças. E eu tenho centenas de pacientes com relatos assim, impressionantes. Pacientes que tomavam morfina, metadona, que é uma medicação forte para dor, que deixou de tomar. Opioides. Que as pessoas Exatamente. Pessoas que tomam benzodiazepínicos, tarja preta, também diminuíram ou até deixaram de tomar o tratamento do cannabis. E uma coisa que eu queria enfatizar, e depois o doutor pode também falar, em junho de 2023, a nossa maravilhosa Anvisa bloqueou a possibilidade de entrar material vegetal de cannabis aqui no Brasil. Isso fez com que a população em geral brasileira sofresse muito com isso, porque se a Anvisa liberasse, porque primeiro que a Anvisa não tinha por que bloquear o material vegetal porque não é competência dela. Segundo, sendo liberado o material vegetal para entrada no Brasil, o custo do medicamento para a população ia baratear muito. Lá no Uruguai, que nós temos a plantação, temos um estoque mais de 500 toneladas de material vegetal parado lá para poder entrar aqui no Brasil. E esse material vegetal poderia ajudar milhares de pessoas. Então, se a Anvisa colocasse a mão na consciência e liberasse a possibilidade do material vegetal aqui para o Brasil, isso traria um benefício enorme para a população. É que na cabeça das pessoas, e a gente tem uma pressão como políticos, né? Que eu sofro, meus colegas sofrem, alguns menos, outros mais, se importam mais ou menos com essa pressão. O cara vai lá e assiste um filme americano. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, você pode comprar balinha, bolacha, e existe uma percepção equivocada do que é que nós estamos falando. Parece que a Anvisa estava querendo proibir, inclusive até tinha um tênis da Adidas que era feito de cânhamo, de fibra de... Primeiro que é um órgão que não tem essa competência, não cabe a ele. Mas é o que você falou, é a falta de entendimento. Então, pro discurso político, sou contra a distribuição de drogas, não entra aqui. Mas aquilo que eu falei, é a falta de conhecimento, então, e a pressão política que está encarecendo um tratamento. Com certeza. Com certeza. E também tem um outro contraponto nisso. O Brasil está muito retrógrado na parte de cannabis, porque se você for olhar o uso de cannabis no mundo, só 2% desse uso é por gotas. A outra porcentagem desse fator é inalável. Por quê? O inalável. O doutor pode explicar melhor do que eu. O inalável, ele entra muito mais rápido na corrente sanguínea pelos alvéolos. E eu ingerir as gotinhas vai passar por todo o sistema digestivo e vai... Fígado, hepático. Exato. Exatamente. Perde bastante. Então, assim, é importante... O que nós temos no Brasil é o óleo sublingual. Sim. Né? Esse é indiscutível. É o que é o menos utilizado no mundo. Mas, assim, tá bom. O mais utilizado no Brasil ou menos utilizável no mundo porque é o... Por conta da legislação. Por conta da legislação. Isso. Quando ele falou, só fazendo um adendo aqui da cannabis in natura, que foi proibido em junho do ano passado, que era, por exemplo, as pessoas usavam de forma inalada, não é fumada. Né? Só para deixar claro para as pessoas. Essa forma inalada, ela tem uma absorção maior, mais rápido e tem um benefício melhor. Ponto. Tranquilo. Então, infelizmente, foi proibido. Né? Então, assim, o óleo... Então, o que nós temos é o óleo. E nós trabalhamos com ele. Faz diferença? Faz. Ajuda? Muito. Não tenho dúvidas que ajuda muito. Né? Eu tenho muitos relatos de pacientes e tem vários artigos também disponíveis na internet sobre esses pacientes. Inclusive, a Faculdade Federal aqui do Paraná tem um estudo maravilhoso sobre cannabis medicinal.
um estudo robusto. O Planet Hemp fez um vídeo esses dias. Aham. Numa plantação de maconha de uma universidade que estavam fazendo um teste, né, e fizeram justamente para trazer esse assunto do uso medicinal da maconha. Exatamente. Então, assim, eu acho que a mensagem que é importante para a gente deixar para as pessoas é: cannabis medicinal, é liberado pela Anvisa e está no Brasil. Ponto. Tá? Para você ter tratamento, você precisa fazer uma consulta com um médico especializado nessa área para poder indicar para você. A outra bandeira é deixar consciente os nossos políticos, né, a importância do uso da importação do in natura, que foi proibido. Que essa in natura também, isso também abre adendo para fazer várias pesquisas, várias pessoas utilizarem existe algumas síndromes que o in natura ele é muito mais eficiente, né? Então Mas então você não está trazendo. É que daí é aquilo que eu falei. Por que é proibido? Vão trazer para fumar. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, hoje nós importamos o óleo. Temos o Full Spectrum e o Broad Spectrum, que nós importamos. E também temos alguns cremes para a parte tópica, que para dores crônicas, por exemplo, de psoríase, tudo isso também é tratado com cannabis. E a parte in natura, que foi proibida em junho, nós não estamos importando mais porque está proibido. Mas temos um estoque absurdo para poder atender o Brasil inteiro, só a nossa plantação. Então, assim, alguns políticos que abrem a bandeira de vai ser muito interessante plantar aqui no Brasil, eu não acredito que seja interessante e viável para o nosso país a liberar a plantação de cannabis, porque nossa plantação de cannabis é extremamente rastreável. Nós compramos as sementes de um banco da OMS cadastrado e fazemos toda a plantação do começo, meio e fim com rastreabilidade. Se for liberar aqui a plantação no Brasil, imagine a loucura que vai ser. Imagine, daí sim você não vai ter como controlar a qualidade do medicamento. Então, antes de abrir a bandeira para você liberar a plantação, libere o material in natura de um país que está aqui do lado, importação desse país que está aqui do lado e tem para atender o Brasil. Ou seja, enquanto não há o controle e a fiscalização adequada, Exato. não tem por que Libera a plantar importação. porque vai virar daí para fumar, é isso? Exato. Exatamente. E também vão fazer medicamentos que não são tão eficazes como os que nós produzimos. E outras empresas produzem, que trazem de fora. Eu tenho o pai de um grande amigo meu, 2 grandes amigos meus, que ele estava com Parkinson. Ele tentou o óleo, mas para ele não deu certo por causa do gosto. Segundo ele, tem um gosto que não saía da boca. A gente tem, além dos óleos... Isso está avançando, porque imagino que todo remédio vem vindo por fases, né? Isso vai avançando, essa depuração. A gente tem, além do óleo Full Spectrum e o óleo Broad Spectrum, nós temos os gummies, que também são usados para crianças e idosos. Porque às vezes é difícil você colocar na boca do idoso a gotinha e tudo mais, e você dá o gummy para ele. E tem também essa possibilidade de você usar o gummy, que é permitido também trazer o gummy aqui para o Brasil. Diferente do gummy americano, que é carregado de THC para o cara ficar doidão. É uma variedade. É uma variedade. É um veículo diferente de um medicamento. É porque existem duas moléculas, duas coisas, o CBD e o THC. Então você pode ter um gummy recheado de THC, um só com CBD ou um com um pouco de THC. Por exemplo, o THC, né, doutor, que pode me dizer, ele é muito bom para ajudar na insônia, né? Tipo, que tenha um pouco de THC. Vamos lá. O THC tem um efeito entourage que eles falam que é... Entourage, né? Esse entourage é uma pequena quantidade de THC junto com CBD, ele potencializa os dois. Isso traz benefícios. E a pergunta que eu mais recebo no consultório é: e aí? Vou ficar doidão? Vou ficar doidão? Posso tomar? Posso trabalhar? Assim, aí a pessoa, você está confundindo o uso recreativo. Quer dizer, o cara toma Prozac, você toma... Aí eu falo assim para as pessoas, você está confundindo ele toma o uso recreativo. Vários remédios que são extremamente mais... Os alopáticos, mais daninos para o corpo. Que tem efeitos, né? Tem efeitos. O cara, como é que é?
O cara vai tomar um o cara Rivotril, toma um Rivotril, Rivotril vai fazer compra o no Rivotril vai telefone. fazer compra no telefone. Ou o PATS, que deixa, da sonambulismo. Mas isso não é proibido e não acham errado. E o cannabis, que é uma que é coisa natural, É o discurso. é Então. o discurso. Exatamente. Então, eu tenho pacientes de dor crônica que tomam opioides. A Você morfina é viciante, vicia. E existe um controle para isso. Então, a mesma coisa de importar a cannabis in natura. Também vai ter controle. O que matou o Michael Jackson, que a gente usa aqui, o Propofol, lá nos Estados Unidos, tem... E tem o outro agora, né, que é uma droga é um anestésico nos Estados Unidos, que está matando muita gente, que é o K lá, Não lembro. É mais uma droga de farmácia, uma droga de lá farmácia que está sendo utilizado como drogas e as pessoas estão assim... O opioide lá é um controle rigorosíssimo lá. E daí nós temos tudo isso aqui na farmácia produzido... No Brasil. Mas daí no Brasil, como a gente fala a palavra maconha, né, a erva, a maconha... Tabu grande por trás disso, mas agora o opioide é liberado, né? Liberado assim, com receita médica. Mas da mesma forma, entra nessa questão, que tem um controle do opioide e do benzodiazepínico, se importar a flor in natura, também vai ter o mesmo controle, não vai mudar nada. Entendeu? Então, e as pessoas que têm acesso a essa medicação, esses alopáticos, é através de uma prescrição médica. E quem que é responsável? O médico está prescrevendo. Né? Então, e o farmacêutico na venda, ou seja, vai ter a mesma dificuldade que um remédio normal. Exato. Então, essa é a mensagem que nós queremos passar para a população, que tem essa diferença gigantesca de uso recreativo, de uso medicinal. E esse uso medicinal não vicia e não é alucinógeno, e é seguro tomar. Inclusive, crianças autistas tomam. Veja, eu tenho, assim, quando o pessoal fala liberação da maconha, né, para o uso recreativo e tal. Aí nós temos duas, e eu não vou dar a minha opinião nisso aqui agora, porque a minha opinião ela é irrelevante nesse tema, mas aí nós temos o pessoal que fala que se liberar a maconha vai vencer a guerra às drogas, e nós temos o pessoal de uma área da medicina que fala que se liberar a maconha com uso recreativo, o fumar, o não sei o quê, nós teremos um gatilho muito forte para várias doenças psicológicas. Né? Esquizofrenia, etc, etc, etc. Há essa diferença entre o medicinal, o uso dele, a prescrição dele o CBD, e essa... O CBD ele não tem nenhum tipo princípio ativo alucinógeno. Então, o CBD não te vai dar nenhum gatilho para a parte neurológica. Psicológica. E o THC, desculpa interromper, e o THC em grande quantidade. Exato. Entendeu? Que vai ter essa... Então, isso que eu tô querendo botar aqui, porque é o seguinte, quando a gente fala assim, em liberação de maconha, quem é contra cientificamente fala porque é por causa das doenças que podem ser gatilhos Mas pelo uso acontece recreativo. Que grande parte da população não está falando isso porque ele leu na literatura que isso faz mal para o ser humano. Ele fala simplesmente por repetição. Por repetição. Por muitas outras coisas que a gente vive na sociedade que a gente fala por repetição. Na verdade, a gente fala por pessoas que têm zero estudo e nunca escutaram falar do assunto, não tiveram o interesse em ler e entender o que é o cannabis medicinal. O teu produto, para ele entrar, é para ele chegar numa farmácia, né? Para o doutor prescrever. Eu tô com dor crônica, o doutor me prescreve, eu vou chegar na farmácia... O meu produto ele não chega na farmácia. Não, mas para mim, mas para eu comprar. Por exemplo, você vai entrar em contato com a nossa empresa, você vai em um dos nossos centros de acolhimento, você vai ter a consulta com o Dr. Dalmiro ou algum dos outros nossos médicos, ele vai fazer a anamnese, vai ver a necessidade de você usar esse produto ou não, ele vai fazer a prescrição vai vir para o nosso centro de distribuição. A gente vai importar no nosso estoque que fica no Uruguai e ele virá diretamente para sua casa. Mas se ele tivesse na farmácia, vamos dizer, a gente chegou na liberação. É muito mais caro. Não, mas vamos dizer, chegamos na liberação, chegamos no ponto que o teu produto pode ser vendido como qualquer remédio no Brasil. Vamos chegar nesse ponto. Então o doutor prescreveu para mim. Eu vou ter a mesma dificuldade para comprar ele do que um tarja preta. Vamos lá. Você vai chegar nesse controle de qualidade e de fiscalização, não vai? Vamos lá. Deixa eu explicar só mais ou menos como é que funciona. Existe um laboratório que fica em Toledo, no Paraná, que é importado da IFA.
esse substrato e ele faz a diluição do CBD isolado. E esse CBD isolado, ele perde outras propriedades no canabidiol. Terpenos, flavonoides, CBG, CBC, CBN, que tem em pequena quantidade. Então, esse medicamento, ele está na farmácia, na prateleira da farmácia, e para você ter acesso a ele, você precisa de uma prescrição de um médico, de uma receita azul. Esse então, é o esse está na legislação na 327, e nós importamos da 660, que ele é considerado um fitoterápico. Então, essa é a diferenciação da farmácia do que nós importamos e que nós vendemos para o nosso paciente. Mas, na real, de estudos, os dois medicamentos fazem exatamente a mesma coisa. Só que um é mais metade do preço do outro. Mas o que eu falo é que esse medo é assim... Cara, nós temos medicamentos perigosíssimos que são vendidos na farmácia e existe o controle. Então, se você tem um fabricante... de confiança, uma empresa que fabrique com segurança, com controle. Eu não consigo entender o medo da gente ter mais um remédio que possa ajudar pessoas nesta farmácia. Eu não consigo entender... É pura hipocrisia. Pois é, esse discurso. A gente não está falando aqui de liberar maconha para fumar. Não. A gente não está falando aqui de liberar maconha para adolescente botar no brownie. A gente não está falando aqui de rituais satânicos na beira do rio. Não, a gente está falando de um remédio que vai... Tem um controle especial. Tem um controle especial e vai ajudar pessoas que precisam. Que já tentaram todos os alopáticos e não tiveram sucesso. Aí entra o canabidiol. Tem um vídeo muito interessante na internet, depois quem está assistindo e até mesmo você veja. A gente pode botar o link embaixo aqui. Que é de um homem que tem Parkinson e ele fuma uma canetinha de cannabis e passa 10 minutos. Ele estava extremamente com tremores no corpo inteiro. Passa 10 minutos, ele consegue conversar normalmente sem parecer que ele tem a doença. Então é uma coisa assim que parece mágica, mas na verdade é ciência e na verdade é cannabis. Então as pessoas têm que se conscientizar que cannabis não é uma droga do mal. Veio para ajudar muitas pessoas. Sim, é o ópio. A evolução da medicina, né? Ela vem praticamente quase toda ela de conhecimentos passados de pai para filho, de indígenas, de uso de ervas, e a gente foi aprimorando isso e foi depurando, né? E acaba tudo virando um comprimido ou um injetável. Exatamente. Então eu não consigo entender justamente essa aversão pelo discurso fácil. Porque o que acontece também é o que no mercado mundial, quem são os grandes players do mercado que está o dinheiro? As empresas grandes farmacêuticas. Que tem patente, os caras não vão ter patente. Você acha que as grandes farmacêuticas querem que um remédio que pode fazer o que o remédio deles faz entre no mercado, seja natural e ajude? Então as farmacêuticas substitua? Não querem. Um custo muito mais baixo. Um custo muito mais baixo. Substituir... Então a gente está vivendo num mundo que as farmacêuticas estão embutindo na cabeça das pessoas que os remédios deles são muito melhores, porque eles têm bilhões de reais, bilhões de dólares para investir nisso. Mas nós sabemos que o cannabis medicinal é tão bom quanto para determinadas patologias. Como é que você entrou nisso, doutor? Eu trabalho em pronto-socorro e eu comecei a ficar incomodado de ver tantas pessoas condenadas ao uso de medicamentos sem solução. Que é aquela questão, o paciente já toma tramal, já toma morfina, já está na metadona, principalmente pacientes oncológicos, e não resolve. Né? Ou pacientes que já tomaram ansiolíticos e antidepressivos, já trocaram várias classes e também não resolve. Então, de tanto ver isso, eu precisei procurar uma saída. E eu encontrei na cannabis medicinal essa saída. E aí, quando eu entrei, que eu comecei a prescrever, comecei a estudar sobre o assunto, que eu comecei a me especializar, eu comecei a prescrever para esses pacientes começaram a ter melhora significativa. Esses pacientes tomavam antidepressivo, começaram a diminuir dose e alguns começaram a retirar 100%. Eu tenho pacientes que vêm em consulta de retorno para agradecer que não está tomando mais morfina nem metadona. Um paciente aqui de Curitiba. Então, assim, eu tenho inúmeros pacientes que teve melhora significativa em várias doenças. Eu tenho um cartorário de Campo Largo que ele não dormia por nada. Ele tomava 30 gotas de Rivotril, ele parou de tomar porque ele ficava lesado e não conseguia dormir. Eu falei, então melhor eu nem tomar isso aqui.
E com 3 dias ele falou que teve a melhor noite de sono em 10 anos. Então, tudo isso com benefício do cannabis medicinal. E eu atendo uma associação de crianças autistas em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e são 30 crianças, eu acompanho eles com o uso do canabidiol. E você vê o relato das mães, assim, impressionantes, de agradecimento. Né? Paciente que não saía de casa até os 12 anos de idade, até os 14, dos 12 aos 24 não saía mais de casa, tinha grade no carro de proteção, não tinha mais nada de vidro dentro de casa porque ele já tinha quebrado tudo, e depois do uso do canabidiol, tirou a grade de proteção. Eu tenho um vídeo dessa pessoa, do relato da mãe e do pai. Tirou grade de proteção, já começou a comprar coisas de vidro dentro de casa que antes não podia ter, isso tudo com o uso do canabidiol. E ele já tinha tentado todas as terapias com alopáticas e não tinha tido resultado. Então, é importante a gente passar essa mensagem que o canabidiol tem, sim, melhora significativa em diversas comorbidades, em diversas doenças que tem no Brasil. E você, como é que você entrou nisso? De produzir e de querer importar esse medicamento? Eu morei praticamente a minha vida inteira no Uruguai. Eu morei 18 anos no Uruguai. E quando saiu a legislação no Uruguai, eu falei para meu pai, olha o que está acontecendo, que interessante, né? Essa movida que o Tabaré Vázquez, na época, colocou a liberação do cannabis no Uruguai. E conversando com meu pai, com meu cunhado, que é médico, meu cunhado lidera a empresa no Uruguai, fomos atrás de buscar as licenças para fazer a plantação e o plantio do cannabis no Uruguai. E isso foi logo recente, quando deu a liberação no Uruguai. Então, meu cunhado colocou todos os esforços dele para fazer a abertura da empresa, eu e meu pai juntos também, e eu acabei vindo para o Brasil. Tem um centro de eventos aqui em Curitiba, se chama Spot 105, um espaço de eventos para casamentos, 15 anos, eventos corporativos, e comecei a trabalhar aqui. E a empresa continuou rodando no Uruguai, e foi crescendo muito, e a gente viu o potencial do mercado brasileiro, que é gigantesco. E nisso tudo a gente decidiu abrir a Ana Medicina, que é um braço da PUC-Med, e com tudo o que foi acontecendo, a gente teve a possibilidade de fazer essa aliança com a Santa Casa. E isso fez a empresa crescer muito, e a gente começou a importar os óleos para os centros de acolhimento e fazer toda essa movida que tem hoje, que é a Ana Medicina e a PUC-Med, Produtora Uruguaia de Cannabis Medicinal. É uma empresa familiar, digamos assim, né? Começamos com toda a família. Hoje o óleo, mais para frente a inalação, que eu não sei, ela é fria, ela é quente, como é que é essa inalação que vocês... Existe a inalação fria, quente, e existe também os sprays, sabe spray de asma? Tem como se fosse um spray de asma, que daí daí não é usado o óleo, ele é hidrossolúvel. O veículo de inalação, ele é com água. Se usa o óleo, vira o vapor, ele mata todo mundo. Exatamente, né? Você não pode inalar óleo. Pois então, a gente não tem uma guerra contra o vapor que está matando geral, aí tem uma guerra contra remédio. Sim, você compra vape em qualquer lugar, mas não pode comprar o cannabis, que é para ajudar na tua saúde. Mas o hidrossolúvel é muito interessante, que é o cannabis com esse veículo de água, né, hidrossolúvel, que você borrifa como se fosse uma bombinha de asma, e vai para os teus alvéolos e ativa rapidamente os benefícios do cannabis no teu corpo. Acho interessantíssimo isso, porque a gente está falando aqui, e acho que a gente convidou vocês aqui, eu já fiz um discurso sobre cannabis, um programa aqui com o Gora, meu colega, sobre cannabis medicinal, sobre a importância. E o que a gente quer deixar claro é que não é maconha recreativa para adolescente fumar. Não. É remédio para cuidar de gente. Exato. Acho que esse é o recado mais importante que vocês têm para passar aqui. Perfeito. Eu parabenizo vocês, parabenizo a Santa Casa pela coragem de pegar isso. Porque sendo a Santa Casa filantrópica, com uma tradição, mostra que não é uma seriedade, brincadeira, é uma seriedade aqui de um tratamento que a gente está querendo trazer para o Brasil. Obrigado, Afonso. Obrigado, doutor Dalmiro. Obrigado por vocês. Se vocês quiserem passar alguma coisa. Foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Eu quero aproveitar essa oportunidade para conscientizar as pessoas do uso do canabidiol, que tem muitos benefícios, muitos. Então, assim, quebra esse tabu de droga e cannabis medicinal. E vamos deixar para a população em geral, vamos se informar, vamos ler, vamos entender o que é o cannabis, para depois falar alguma coisa. Então, entender que é uma planta que cura.
É uma planta que traz benefícios, que traz alento e traz possibilidades de uma vida mais saudável para muitas pessoas. Eu acho que, grosseiramente falando, para a população entender a gente, cannabis não é maconha. Perfeito. Exato. Obrigado para vocês. Obrigado, muito obrigado. Um abraço.